Antes de qualquer guerra começar, o campo de batalha mais importante não é externo, é interno. Sun Tzu dizia que aquele que conhece o inimigo e conhece a si mesmo jamais será derrotado, nem mesmo em 100 batalhas. E isso é mais do que uma estratégia militar. É um princípio de vida. Conhecer o outro é uma vantagem, mas conhecer a si mesmo é poder. A maioria das derrotas que vivemos não vem do mundo lá fora. Vem daquilo que ignoramos dentro da gente. É interessante como isso se conecta com a Bíblia, quando Paulo escreve aos Coríntios: examinem a si mesmos para ver se estão na fé. Provem a si mesmos. Ele não diz, olhem para os outros, julguem os outros. Ele diz, olhe para dentro. O autoconhecimento é um mandamento silencioso que atravessa a história. Tanto um general em campo de batalha, quanto um jovem, buscando propósito na vida, tem a mesma missão: entender quem são, o que sentem, o que temem, e isso se aplica em tudo. Pense, por exemplo, na sua vida pessoal. Quantas vezes você já se viu preso a ciclos que se repetem? Relacionamentos que começam intensos e terminam do mesmo jeito. Escolhas que parecem boas no início, mas acabam em frustração. Muitas vezes, a gente coloca a culpa nos outros, nas circunstâncias, mas a verdade é que a gente não se conhece o suficiente. Não sabe de onde vem aquela ansiedade que nos faz agir por impulso, aquele orgulho que impede o perdão, aquela insegurança que nos faz controlar quem a gente ama. É como entrar numa guerra sem mapa, sem bússola, sem saber quem está do seu lado ou contra você. Isso também vale para o dinheiro. Muita gente quer enriquecer, mas não sabe nem por que gasta o que gasta. Compra por carência emocional, ostenta. Para impressionar quem nem presta atenção, se afunda em dívidas tentando preencher um vazio que não é financeiro, é emocional. E aí está a sabedoria de Sun Tzu. Antes de lutar, entenda o campo. No caso das finanças, o campo é o seu comportamento, seu padrão de consumo, seus gatilhos emocionais. A guerra não está no banco, nem no cartão, está na mente. Nos estudos e no trabalho, isso também grita. Tem gente que passa a vida inteira tentando estudar de um jeito que não funciona. Senta para ler, mas não consegue absorver nada e pensa que o problema é a inteligência. Não é. É que não se conhece. Talvez essa pessoa seja mais visual. Talvez precise falar em voz alta, fazer resumos, ensinar o conteúdo para alguém. Conhecer o próprio ritmo é a arma mais poderosa contra a preguiça, contra a distração. Do mesmo jeito, no trabalho, tem gente que rende muito de manhã e insiste em produzir à noite, e aí se culpa, se sente incapaz. Mas o problema não é capacidade, é estratégia errada. Até na saúde física isso se revela. Você sabe o que te motiva de verdade? Sabe o que te derruba? Já percebeu se precisa de apoio ou se rende melhor sozinho? Quantas pessoas começam a academia motivadas, mas param depois de 3 semanas? Não é por falta de disciplina, é por falta de diagnóstico. O que te faz parar? Falta de rotina? Falta de resultado? Falta de propósito? Quando você se entende, começa a montar uma estratégia que respeita seu jeito. E então, vence. Napoleon Hill, um dos maiores pensadores sobre sucesso, dizia algo poderoso. O maior inimigo do homem é o medo. E esse inimigo mora dentro. Ele também acreditava que o fracasso nasce da ignorância sobre si mesmo. Ele chamava de alienação o estado em que a pessoa vive no piloto automático, sendo conduzida pelos outros, pela sociedade, pelas emoções, sem nunca assumir o próprio leme. O autoconhecimento, para ele, era a única forma de romper esse ciclo e começar a viver com propósito. Sun Tzu, a Bíblia, Napoleon Hill, todos, de jeitos diferentes, estão dizendo a mesma coisa. A verdadeira batalha começa no espelho. E não se trata de autoajuda rasa, mas de estratégia profunda. Quem sabe quem é, sabe o que quer. E quem sabe o que quer, não se distrai com o que não importa. Por isso, se você quiser dar o primeiro passo rumo a uma vida mais forte, mais alinhada, mais intencional, não precisa de 1000 técnicas, precisa de silêncio e papel. Se pergunte, quais são seus pontos fracos? Quais situações tiram você do eixo? Que padrões você está repetindo há anos? Quais decisões você toma por medo e não por convicção?
Essas respostas, que parecem simples, são mais valiosas do que qualquer conselho pronto. Porque quando você conhece a si mesmo, você não só evita batalhas desnecessárias, você começa a vencer sem precisar lutar. Sun Tzu dizia que a guerra deve ser vencida antes mesmo de começar. Para ele, cada batalha só era travada depois que o terreno, o clima, o momento e o moral do exército estavam avaliados com precisão. Ele acreditava que a vitória era decidida na fase da preparação e não no calor do combate. Essa é uma lição que serve para a vida inteira. Quem se prepara bem, sofre menos. Quem age sem estratégia, colhe caos. Na nossa vida, é comum ver gente sofrendo por decisões mal pensadas. Pessoas que entram em relacionamentos sem saber o que querem. Começam negócios por impulso, mudam de cidade sem planejamento, tomam decisões financeiras no calor da emoção e depois se perguntam por que tudo deu errado. Mas a verdade é que muitos fracassos nascem da pressa, da falta de estratégia, da ausência de um plano. E isso não é falta de fé, é falta de sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios 21:5: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha que direto. Não diz que quem sonha vence, diz que quem planeja vence. E não se trata de controlar tudo, mas de respeitar o tempo da preparação. No fundo, Deus é estratégico. Criou o mundo em etapas, não fez tudo de uma vez. Primeiro a luz, depois o céu, depois a terra, até chegar ao ser humano. Se até Deus segue processo, por que a gente insiste em pular etapas? No dia a dia, isso é muito visível. Quantas pessoas querem mudar de vida, mas não param para mapear o terreno? Querem sair das dívidas, mas não sabem quanto gastam. Querem emagrecer, mas não organizam a geladeira. Querem crescer na carreira, mas não têm clareza do próximo passo. É como entrar num campo de batalha vendado. E às vezes, o problema não é falta de força nem de vontade, é só falta de um plano. Gente talentosa afunda porque não sabe para onde está indo. Gente esforçada se perde porque não tem foco. Sun Tzu dizia: a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória, mas tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. E isso explica muita coisa. Tem gente ocupada demais, mas não está avançando, porque está fazendo muito, mas sem direção. Na saúde, por exemplo, a maioria das dietas falham porque não há preparação. A pessoa decide que vai começar na segunda, mas não tem uma rotina pensada. Não se planejou emocionalmente para lidar com as tentações, não preparou o ambiente. Ou seja, entrou em guerra com um exército desorganizado. A chance de perder é enorme. Nos estudos é a mesma coisa. Tem quem diga que vai estudar mais, mas não define horário, não limpa as distrações, não escolhe um método que funcione para si. É estudar por estudar sem estratégia. E aí, quando o resultado não aparece, vem a frustração. Mas não é questão de esforço, é falta de direção. Nas finanças, então, isso é gritante. A pessoa quer economizar, mas não sabe nem para onde vai o dinheiro no fim do mês. Acha que ganha pouco, mas na verdade gasta mal. E isso não se resolve com mais dinheiro, mas com um plano claro. Onde você está, onde quer chegar e qual caminho pode te levar até lá. Napoleon Hill também reforça essa lógica. Ele diz que a mente humana é como um campo fértil. Tudo que você planta cresce, mas se você não planta nada com intenção, o que nasce são ervas daninhas, distração, medo, dúvida, confusão. Ele ensina que o primeiro passo de quem quer prosperar é ter um propósito definido e um plano organizado para alcançá-lo. É exatamente o que Sun Tzu dizia, séculos antes, de outro jeito. O problema é que a maioria vive reagindo, acorda e vai vivendo. Deixa que o mundo dite a agenda, que os outros decidam os caminhos, mas quem vive reagindo vive apagando o incêndio. E ninguém constrói nada grande com um balde na mão. Grandes obras nascem de grandes planos. Então, se você quer mudar qualquer área da sua vida, saúde, finanças, mente, espiritualidade, a pergunta não é quanto você quer, é o quanto você está disposto a planejar isso. Porque sem plano a vontade escapa, sem clareza a fé enfraquece, e sem preparação
até o mais forte tropeça. A preparação é sagrada. O planejamento é uma forma de honrar o que se quer. É como dizer para Deus: eu estou pronto. Não apenas na emoção, mas na ação. Então, antes de sair fazendo, senta, escreve, pensa, ajusta, se prepara. A vitória mora nesse silêncio estratégico. Se a parte 1 foi sobre olhar para dentro, essa parte 2 é sobre organizar o caminho para fora. Realinhar direção com intenção. E quando você faz isso, você começa a ganhar força antes mesmo de dar o primeiro passo. Agora, faz o seguinte: pausa um pouco. Abre uma nota no celular ou pega papel. Escreve qual é o principal objetivo que você quer alcançar nos próximos 90 dias. Não precisa ser perfeito, só claro. Depois disso, lista 3 ações simples que você pode começar essa semana para se preparar. É só isso. Porque planejar não é complexo, é só intencional. E se esse conteúdo te tocou, se alguma parte fez você pensar, compartilha com alguém que precisa disso. Tem muita gente lutando sem mapa, sem direção, e talvez uma simples palavra seja o que faltava para mudar o rumo. E se quiser continuar essa jornada de crescimento comigo, já se inscreve no canal. Aqui é onde fé, estratégia e ação andam juntas, porque o mundo lá fora é campo de batalha, mas a vitória começa no plano. Sun Tzu dizia que toda guerra é baseada no engano, mas o que ele chamava de engano não tem a ver com mentir ou manipular no sentido comum da palavra. Tem a ver com ser estratégico, saber a hora certa de agir, saber esconder suas fraquezas, não revelar tudo o que sente ou pensa, e nunca deixar o inimigo saber seus próximos passos. E a gente pode não estar em guerra com espadas, mas vive em um mundo onde se expor demais, falar tudo, reagir a tudo, é o caminho mais rápido para se perder. Sun Tzu ensina que muitas vezes a melhor forma de vencer é não se mostrar. Ele dizia: quando perto, faça parecer longe. Quando longe, faça parecer perto. Quando forte, pareça fraco. Quando fraco, pareça forte. É jogo de percepção e, no fundo, é sabedoria. A Bíblia traz isso de forma linda, mas com outro nome: prudência. Em Provérbios 17:27 está escrito: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Ou seja, nem sempre o sábio fala, nem sempre o forte reage, nem sempre o certo precisa provar que está certo. Às vezes o silêncio é a espada mais afiada. Na vida, isso é extremamente prático. Quantas vezes a gente se mete em discussões que não valem a pena? Quantas vezes se desgasta tentando explicar o que o outro não quer entender? Reage por impulso, responde no calor, se expõe por orgulho. Sun Tzu diria: isso é mostrar o exército sem ter um plano. É colocar todas as cartas na mesa enquanto o outro só observa. Em qualquer disputa, seja uma conversa difícil, uma negociação, uma crise no trabalho, quem domina o jogo é quem domina o próprio comportamento. Na vida pessoal, por exemplo, essa sabedoria vale ouro. Nem todo comentário merece resposta. Nem toda provocação exige explicação. Muitas vezes a melhor resposta é o silêncio, a ausência, a tranquilidade, não por fraqueza, mas por domínio. Quem reage a tudo ainda não entendeu a batalha. É como o boxeador que se cansa dando soco no vento, enquanto o outro apenas observa. Espera. Ataca na hora certa. Isso também vale no dinheiro. Quando você fala demais sobre seus planos, suas ideias, seus sonhos, você convida a dúvida e a inveja para a mesa. Tem coisas que crescem melhor em segredo. Não é ocultar por maldade, é proteger por sabedoria. Às vezes, a gente precisa calar para fortalecer. Muita gente perde antes de começar porque falou demais antes da hora. Nos estudos, no trabalho, até nos projetos pessoais, essa lógica também se aplica. Às vezes, o melhor plano é aquele que você executa em silêncio. Mostra só quando estiver pronto. Evita explicações desnecessárias. Economiza energia para onde realmente importa: a construção. Enquanto outros estão debatendo, você está executando. Enquanto discutem ideias, você entrega resultado. E aí, quando o fruto aparece, ele fala por si. Napoleon Hill também dizia isso, à sua maneira.
Ele chamava de segredo do mestre, a capacidade de manter seus objetivos para si até que estejam prontos para nascer ao mundo. Segundo ele, quem vive se justificando, se explicando, perde foco e força, porque a mente se dispersa, a energia vaza e os objetivos perdem o poder. Ele falava: controle sua boca, controle sua vida. Parece simples, mas é profundo. E aqui não se trata de se tornar frio nem manipulador, mas sim de aprender a agir com inteligência emocional, porque a maioria das derrotas não vem por falta de coragem, mas por excesso de reação. A pessoa se precipita, entrega o jogo, queima pontes que nem precisavam ser tocadas. Às vezes, a maior força é parecer que você nem se abalou. É não dar ao outro o poder de controlar sua reação. Tem hora que a sabedoria não está em vencer a discussão, mas em escolher qual guerra merece sua energia. E Sun Tzu diria: aquele que sabe quando lutar e quando não lutar será vitorioso. É simples, mas ninguém ensina isso na escola. A gente cresce achando que precisa reagir sempre, mas os grandes, os estratégicos, os sábios, esses sabem a hora certa de falar, a hora certa de calar e a hora certa de agir. Por isso, pensa agora em alguma situação da sua vida em que você está gastando energia tentando convencer alguém, defender algo, se justificar. E se a melhor estratégia for sair de cena, observar mais, calar mais, se fortalecer no silêncio, nem todo ataque precisa ser respondido, nem toda batalha vale a sua paz. O desafio que eu te deixo é esse: onde você está se expondo demais? Onde você está reagindo sem necessidade? Onde você está jogando sua estratégia pela janela só para provar um ponto? Anota isso, pensa sobre isso e testa essa semana o poder da sutileza. Guarda mais, observa mais, deixa o resultado falar por você. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilha com alguém que vive se gastando por excesso de palavra, por ansiedade de provar algo. Às vezes, uma palavra como essa pode mudar a forma de lidar com a vida. E se quiser seguir comigo nessa caminhada, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente aprende que vencer nem sempre é gritar mais alto. Às vezes, é saber calar na hora certa. Sun Tzu dizia: a suprema arte da guerra é vencer sem lutar. É uma frase que à primeira vista parece contraditória. Como assim vencer sem lutar? Não é lutando que se conquista, não é enfrentando que se prova a força. Mas aí está o ponto. Os mais fortes não são os que vencem mais batalhas, são os que evitam batalhas desnecessárias. Os que escolhem com sabedoria onde vale a pena gastar sua energia. Os que sabem que às vezes sair da briga é o maior ato de coragem. Esse princípio é uma síntese de tudo o que Sun Tzu ensinou. O verdadeiro mestre da guerra não quer guerra. Ele quer paz, mas não qualquer paz. Uma paz construída com inteligência, com preparo, com controle. Ele entende que o combate tem um custo e que muitas vitórias na prática são derrotas disfarçadas. Custaram relacionamentos, saúde, tempo, paz interior. Então, ele vence de outro jeito, pela persuasão, pela influência, pela autoridade silenciosa. Ele vence antes mesmo do conflito nascer. A Bíblia reforça isso com clareza. Em Provérbios 16:32 está escrito: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Não é incrível isso? Deus está dizendo que vale mais controlar o que sente do que conquistar o que deseja. Que o verdadeiro poder está no domínio, não na reação. E que nem toda conquista externa compensa uma perda interna. No mundo real isso aparece o tempo todo. Quantas brigas você poderia ter evitado só por ter ficado em silêncio? Quantas discussões em família, no trabalho, no trânsito, terminaram em nada, mas te deixaram esgotado por dias? Quantas vezes você gastou horas provando um ponto, quando podia simplesmente seguir sua vida em paz? Vencer sem lutar, na prática, é não entrar em disputa com quem não está pronto para ouvir. É não se deixar arrastar por provocações. É não tentar mudar quem não quer mudar. É não comprar brigas que não são suas, porque toda briga tem um custo, e você precisa saber se está disposto a pagar. No campo financeiro isso também é visível.
Às vezes, a vitória não está em ganhar mais, está em não gastar mal, está em sair de ambientes que incentivam. Consumo irresponsável. Está em evitar o ciclo da comparação, da vaidade, da pressa. Muita gente briga por status, por aparência, por validação e acaba vencendo financeiramente, mas perdendo a paz. Às vezes, evitar a corrida já é vencer. Nos estudos, no trabalho, na saúde, é a mesma lógica. Evitar batalhas internas, como a autossabotagem, o perfeccionismo, o excesso de cobrança, é uma forma de vitória. Às vezes, a pessoa estuda tanto, trabalha tanto, corre tanto e se esquece de que a vitória real não é só chegar, é chegar bem, com saúde, com sentido, com paz. Napoleon Hill falava isso também. Ele dizia que as maiores vitórias da mente vêm quando ela domina seus impulsos, quando ela entende que nem toda reação merece ser seguida, que nem toda ideia precisa virar ação. Ele chamava de força de vontade inteligente, aquela que sabe dizer não, que sabe parar, que sabe redirecionar, porque quem não sabe parar se perde mesmo andando rápido. Vencer sem lutar é, no fundo, uma questão de maturidade. É quando você para de se provar, para de reagir a tudo, para de buscar aprovação o tempo inteiro. É quando você começa a escolher suas batalhas, começa a proteger sua energia, começa a dizer, isso aqui não vale minha paz. E quando chega nesse ponto, você descobre que venceu. Não porque o outro perdeu, mas porque você ganhou de si mesmo. Então pensa, onde você está lutando à toa? Que batalhas você comprou só para manter um ego ferido? Quais guerras você poderia evitar com uma decisão de sabedoria? A maioria das nossas dores vem de batalhas que nós mesmos iniciamos, ou que aceitamos por não saber sair. Hoje, faz um teste. Escolha uma situação em que você normalmente reagiria e não reaja. Só observe, respire, deixe passar e veja como, muitas vezes, o silêncio dissolve a tensão. A paz vence o ruído. A maturidade vence o caos. Essa é a vitória mais elevada. Aquela que não destrói nada. Aquela que edifica tudo. E ela está disponível para quem escolhe viver com propósito, não com impulso, com presença, não com pressa. E se essa mensagem te alcançou, compartilha com alguém que está lutando demais, carregando pesos que não precisa, reagindo onde podia estar em paz. Às vezes, uma simples ideia muda uma vida. E se você quiser continuar essa jornada de força interior comigo, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente aprende que os grandes vencem com sabedoria, não com grito, com visão, não com força bruta. Porque quem vence sem lutar, esse já entendeu tudo.